agora tenha sido muito proveitosa para quem, né, está conseguindo acompanhar, está conseguindo implementar os pequenos degraus aos poucos, né? Então, essa última live a gente deixou. Boa noite, Ana. A gente deixou para como uma compilação, né? Você poder colocar tudo no pacote e levar o to go. Eu sempre falo to go, né? Adoro coisa to go. Vocês sabem que eu amo viajar, eu vivo para lá e para cá, sou uma pessoa altamente hiperativa, então viajar, conhecer novos lugares, novos sabores, novos aromas, pessoas, isso é o que me mantém viva. Só que, para isso, a gente precisa ter o mínimo de consciência de levar os nossos hábitos para onde quer que a gente esteja. Então, onde eu estou, eu sempre dou um jeito de treinar, de me alimentar bem, levo meus suplementos, o sono, que é super importante, e vou adaptando a rotina do jeito que dá, do jeito que eu consigo, e é isso que a gente vai tratar nessa aula hoje. Porque é um tema que mais derruba qualquer resultado, a vida real. Não, a vida real ela é imperfeita, não adianta. Ela é cheia de circunstâncias, ela é cheia de variáveis, de intempéries e coisas que a gente não tem controle e coisas que a gente tem controle. Férias, feriado, finais de ano, festas que você já sabe e já pode se programar previamente, né? Tudo que a gente já aprendeu até hoje, a gente consegue se programar tranquilamente. Porque manter os nossos hábitos quando a semana está organizada é muito possível. O problema é quando chegam esses eventos, as férias, as viagens, as semanas corridas, as festas de finais de ano, as confraternizações e os trabalhos, os imprevistos. E nesses momentos, a gente não somente perde a rotina, mas também acaba perdendo o eixo. E quando o eixo se perde, os resultados começam a ir embora e a gente fica desesperada, né? E mesmo depois de todo o esforço que a gente fez, porque resultado, para chegar, você luta, você vai buscando. A hora que desanda, minha filha, é isso aqui. Você perde assim, parece que quando você fica uma semana sem treinar, aliás, isso é comprovado cientificamente, tá? Uma semana sem treinar equivale a 3 semanas parada. Por isso que quando você volta, depois de, sei lá, 15 dias fora, parece que você nunca treinou na vida, as dores absurdas. Multiplica por 3, né? 2 vezes 3, se você ficou 2 semanas parada, são 6 semanas, equivale a 6 semanas sem fazer nada. É bem ingrato, bem ingrato. Por isso que é importante você levar a sua pequena rotininha para onde quer que você vá, para onde quer que você esteja, em qualquer circunstância, tá? Então, essa live ela não vai trazer nada de novo, de grandioso. Ela existe o quê? Para te ensinar como adaptar tudo o que você já viu, já aprendeu até aqui, quando a rotina não existe. Quando você entrou no modo férias, entrou no modo festas, entrou no modo descanso, né? Aproveitar com parcimônia. Então, antes de a gente entrar no ritual matinal, shot matinal que a gente viu, né? Eu revi todos os módulos, peguei um pouquinho de cada para falar aqui para gente. Essa live, sim, essa live ela veio realmente em hora certa, né? Ainda mais agora, final de ano, né? O momento ideal. Antes de a gente começar a falar de ritual matinal, de shot matinal e de alimentação e treino fora da rotina, é imprescindível a gente voltar na aula 1, que é sobre o planejamento, o seu pequeno plano. Porque o nosso comportamento, ele não depende das nossas intenções, né? De boa intenção, o mundo tá cheio, não é mesmo? Ele depende do número de decisões que precisamos tomar ao longo do dia. E quando a nossa rotina se interrompe, seja por uma viagem, um período fora de casa ou algum imprevisto, quem não se planejou passa a decidir cansado, com fome, sob estresse, e é esse o ponto de vista neurocomportamental, o pior cenário possível para você fazer boas escolhas. Ou seja, não se planejou, você vai escolher qualquer coisa. Qualquer coisa você vai comer, o treino você vai pular,
Ai, você vai esquecer a roupa. Ai, esqueci a roupa. Quem não esquece a roupa de treino quando vai viajar? Ah, esqueci. Ah, esqueci. Aí já era, né? Ah, não, esqueci, não vou fazer, não. Ou seja, planejar é você decidir antes. Você tomar a decisão, eu quero, eu vou fazer. O mínimo que conseguir fazer, tá ótimo. E retirar decisões, planejar é decidir antes e retirar decisões do momento de maior fadiga mental. Porque quando você vai viajar, é o caos, né? É o caos. Quando você está de férias, é o caos. Quando você está lá com a família, é o caos. É um falando aqui, um acolá. E é passaporte, e arruma aqui, arruma um grita de lá, e arrumou o almoço, o jantar. A gente sabe, né? Família é o caos. Férias é o caos. Aeroporto é o caos. Então, quando a gente sai da rotina, o ideal é pensar em planejamento como um plano de contingência, não para impedir o imprevisto, porque isso é impossível, a gente não pode controlar os imprevistos, né? Mas para evitar que o imprevisto desorganize completamente o seu comportamento. Então, o planejamento, como começa o planejamento? Através de informações objetivas. Aqui o pessoal da planilha adora. Quantos dias eu vou ficar fora? Qual é o fuso horário? Qual é a temperatura do local? Como será o deslocamento? Qual é o tipo de viagem? Que roupa que eu vou precisar levar? O básico, né? O básico, mas tem gente que é caótica até no básico, né? Não consegue nem se organizar o mínimo possível, né? Chega lá com aquela mala, o pessoal que viaja com mala. Eu sou a pessoa que viaja com mala de bordo. Não interessa, vou passar 20 dias na Europa, eu vou com mala de bordo. Vou com mala de bordo. E eu sou fresca, enjoada. Uso look diferente. O meu amigo fala que é o buraco negro. Minha mala de mão é um buraco negro. Não interessa. Levo tudo na mala de mão. E assim, é possível, é viável. É só ter planejamento, organização. E isso exige antecedência, você querer, você tomar a decisão que você quer se organizar, você vai fazer e faz acontecer, tá? Eu não, é muito difícil despachar bagagem, detesto, detesto. A última vez eu despachei, me arrependi. Nossa, horror, você perde tempo, você perde energia, fica lá esperando. Agora que eu voltei de viagem, que eu tive que despachar, fui obrigada a despachar, a mala não chegou, chegou no outro dia. Tudo bem, estava voltando, mas imagina se eu tivesse indo. E aí, o caos? Enfim, organização, planejamento. Por isso que o pessoal da planilha não dá para discutir. Eles estão certos em alguns pontos, né? E outros é de inflexibilidade também não, né? Tudo é equilíbrio na vida. Então, esses dados, essas informações que você tem da viagem vão determinar o que é possível você fazer e o que simplesmente não é viável manter naquele contexto. Comecemos então com a organização da mala e a prevenção da autossabotagem. Hum. Quando falamos de viagem e férias, tudo começa pela sua mala. O que não é planejado vira motivo de autossabotagem depois. Não tem jeito. Então, o ideal é você começar essa organização com bastante antecedência. Uma semana de antecedência, 10 dias de antecedência. Você não precisa separar os itens da mala, mas você vai criar uma lista. Uma lista, eu tenho uma lista de viagem, eu tenho um checklist cada vez que eu olho lá o que eu preciso, viagem de frio, viagem de calor, você faz uma lista. Se você dá para você já ir montando a sua mala, dá para ir montando. Se você não tiver problema com isso, tiver um espaço, é que eu me incomodo com desorganização, né? Lembra do Belo, né? Até eu preciso estar com as coisas organizadas, até porque meu mental eu penso demais, raciocínio demais, então o mental, para estar organizado, eu preciso estar visivelmente com tudo organizado. Mas se você colocar num quarto que não ficar o caos, né? O caos, aí tudo bem. Mas pode fazer a listinha que tá ótimo. A lista você vai colocando, vai dando check ali, né? Na hora de realmente colocar as coisas dentro da mala. Então, essa lista é uma forma muito simples, uma estratégia muito ridícula, mas, né? Que tem muita gente que não faz, para a gente evitar os esquecimentos previsíveis, né? E o esquecimento na prática, a gente sabe que vira o motivo da sua desculpa, não é mesmo?
Você esquece a roupa. Ah, esqueci a roupa de treino, eu esqueci o tênis, eu esqueci o suplemento. Eu esqueci. Ah, esqueci o elástico. Ah, esqueci. Esqueceu aí já era, né? Esqueceu é o maior sabotador dos seus resultados, né? Ou às vezes você até dá uma esquecida de propósito, né, querida? E na maioria das vezes você sabe que até daria não, sempre dá, né? Porque quem quer sempre dá um jeito. Você chegou lá no destino, esqueceu uma coisa que você precisava, você dá um jeito. Se você quiser, você dá um jeito. Mas a gente sabe que, esqueci. Dá até um alívio, né? Tem gente que sente até um alívio quando esquece. Enfim, mas o custo mental de você fazer, quando você estiver no destino, se você esqueceu, o custo mental da adaptação vai ficar maior e a chance de você não fazer é óbvio que vai aumentar. Porque daí você vai ter que procurar um lugar para comprar uma roupa, para comprar o suplemento, para comprar um tênis, para comprar uma meia. Já esqueci meia. Nossa, já esqueci. Teve uma viagem que eu esqueci roupas íntimas. Esqueci, levei, sei lá, duas. A gente dá um jeito, a gente dá um jeito. Aqui não tem tempo ruim, não trabalhamos com desculpas. Enfim, é, quando você leva, né, por exemplo, a roupa de treino, o seu tênis, os suplementos, isso é um lembrete físico, tá ali na sua frente, tá na sua fuça, você não pode ignorar o comportamento que você pretende manter. Tem gente que leva só para passear, o tênis só para passear, a roupa só para passear, mas aí cabe a você tomar essa decisão. O lembrete físico tá ali, né? Aí se você quer dar uma de louca, de não vou, aí é com você, né? Aí você tem que saber o que que você quer. Se quer manter o mínimo possível viável e segurar seus resultados, ou você quer colocar uma desculpa de, não tô afim, tô de férias, dane-se, vou chutar o balde mesmo, na volta eu vejo, né? Aí por isso que se você tá sempre recomeçando, né? Do zero. Recomeçar, não tem problema a gente recomeçar, o problema é recomeçar do zero. Aí você tá sempre frustrada, cansada, fica desmotivada e nunca consegue atingir aquilo que você quer atingir e muito menos manter, né? Quando o objeto, a roupa, o suplemento, enfim, está disponível, a decisão de você tomar, agir, de você se movimentar, por exemplo, ela vai exigir muito menos esforço mental do que quando não está, né? E quando não está, a probabilidade de ser abandonada ou adiada vai ser enorme, a gente sabe disso, né? E o mesmo vale para o movimento em si. Antes de sair de casa, você precisa saber, eu sempre falo isso, né? Você precisa saber se você vai treinar, como é que se tem academia no hotel, se vai treinar fora em academia, se vai treinar ao ar livre, ou vai apenas utilizar o peso do corpo. Vai treinar no quarto do hotel, que dá para fazer também, né? Tudo é possível, tudo é adaptável. Ou seja, planejar não é você controlar tudo, você querer ter controle de tudo, pessoal que é altamente controlador. É só tirar as decisões de momentos que o seu cérebro já está bastante ocupado. O seu cérebro já está lá fora da rotina, está conhecendo outros lugares, outras pessoas, está lá no caos do aeroporto, está lá no check-in do hotel, está lá resolvendo tudo ao mesmo tempo. Então, planejar, você já tirou o peso de ter que tomar outras decisões que o seu cérebro não vai querer tomar. Ele já está ocupadíssimo, ele já está estressado, ele já está com o cortisol nas alturas. Então, você já resolveu antes, você já se planejou antes. E planejar não vai te garantir que vai sair tudo perfeito, mas vai reduzir drasticamente a chance de você se perder, de descer a ladeira completamente. Né? De chutar o balde lá para longe, não ver nem onde ele foi parar. Com esse planejamento mínimo, aí sim faz sentido a gente falar de ritual matinal, de shot fora da rotina, de alimentação, de treino, suplementação, porque essas estratégias só vão funcionar quando as decisões mais básicas elas já foram tomadas previamente. Você já se organizou, já está tranquila, está com a mente em paz, com a mala enxuta, com a mala precisa, com a mala sem utensílio, sem roupa, sem sapato a mais, sem nada a mais, aquilo que você vai utilizar.
eu vou para isso, vou fazer isso, já me programei, vou levar 2 roupas de treino, vou usar esse top com esses shorts, vou usar esse tênis, vou usar esse chinelo. Você já se programou, já está tudo organizado, tá? Então, quando passemos então ao ritual matinal e shot fora da rotina. Quando você sai da rotina, o organismo entra, obviamente, em maior estado de estresse fisiológico. Já comentamos, né? É o caos, o caos. Então, o que você precisa fazer de diferente quando você está uma rotina diferente? Você tem que tentar manter o mínimo do seu conhecido, do seu ritual. Para quê? Como se fosse um aterramento da sua mente. A sua mente já conhece aquilo. Lembra, o cérebro gosta de economizar energia. Então, ele já gosta de seguir aquele padrão. Ele não gosta de pensar muito. Ele não gosta de ter que tomar decisões. Isso consome energia e o nosso organismo foi feito para despender o mínimo de energia possível. Por isso que a gente custa a emagrecer, porque ele quer segurar o estoque de energia, que é a gordura, porque ele vive em estado de alerta. Mas, enfim, esse ritual matinal é um ritual de aterramento para a nossa mente, para o nosso cérebro. É você parar, respirar e se presentear naquele pequeno momento de autocuidado. É você manter o mínimo possível e necessário para o seu templo, para você se acalmar ali naquele caos de férias, de euforia, de excitação, de querer ver tudo, de querer descobrir tudo. Calma, calma, você vai descobrir. Segura a ansiedade e vai por partes. Então, o ritual ele começa por coisas básicas que a gente já sabe: acordar com calma, fazer a sua higiene, raspar a sua língua, tirar as toxinas, não me sai tomando água e tomando suco e provando outras coisas sem, né, o mínimo possível, o mínimo da higiene básica necessária, né? Vai escovar os dentes, tentar tomar ducha gelada. Aliás, tem alguém já tomando a ducha? Alguém toma? Eu já venho tomando ou começou a tomar a ducha gelada? Quero saber depois. Depois me escreve aqui se alguém está tomando, já tomava, como se sente. Mas o ritual matinal também vai incluir os cuidados com a sua pele, né? Que se você levou o seu sérum, você levou a sua loção tônica hidratante da Biochic, né? Você não vai provar nada novo em viagem, né? Não é o momento de você provar cremes novos para ficar com alergia, para ficar toda empipocada, saiu ó na foto, né, querida? Você vai levar o que você já usa. Você não vai testar nada novo do hotel. Ai, vou testar esse aqui do hotel, o shampoo do hotel que vai deixar seu cabelo um palheiro, né? Aquele detergente. Se você não tem cabelo bom, você vai levar seus produtinhos e você vai fazer lá o que você já sabe que funciona para você. Não é o momento de ficar lá, porque o pobre, quando viaja, ele quer provar tudo, testar tudo, né? Ai, não vou levar nem shampoo, vou usar o do hotel. Ai, não vou levar nem hidratante. Aí fica toda cheia de alergia, aí depois não sabe por quê, né? Enfim, fora da rotina. ah, e tem outra coisa, antes de falar de fora da rotina, você vai fazer o ritual, até porque você vai tirar foto, né? Você vai fazer, tem que estar com uma pele boa, uma makezinha leve, né? Que você fique bonita para você, primeiro para você, não é nem para os outros, é para você se olhar e falar, nossa, ficou boa, né? Você vai fazer a drenagem nos seus bracíteos, para ficar com os bracíteos bons, sem aquela gordura, aquela inflamação, aquela água acumulada, né? Você vai estar bem, tá bem? Vai fazer a massagenzinha, tá desinchada, desinflamada, sem o líquido intersticial, né? Por quê? Porque você quer sair bonita na foto. Basicamente é isso. E tá bem disposta, obviamente, né? Isso sem dúvida alguma. E quando você viaja, por quê? Quando você viaja, você vai manter esse ritual matinal, porque quando você viaja, o corpo tende a inflamar mais. Você vai inchar mais, né? Porque tem as meias de compressão, que a gente fica um baiacu dentro do avião, né? A perna fica inchada, a circulação, ela não funciona direito, né? Enfim, até quando você está doente, muito inflamada no Covid,
o grande risco era a trombose, né? Eu, inclusive, né, tive que, olha, tive que fazer alguns testes antes de viajar. Por quê? Porque muda tudo, né? Muda a pressão, muda a temperatura, muda absolutamente tudo. E o nosso organismo, obviamente, que sofre e ele inflama mais, né? E o que acontece? Você. Ai, esse aqui é ótimo. Você caminha mais. Nossa, o pessoal que viaja só caminha. Fazer tudo a pé. Não vou fazer a pé. Na cidade que mora, não caminha daqui à academia. Eu vou de carro para a academia, que é aqui do lado. Sei lá, algumas quadras. Eu vou de carro. Mas viajou. Ai, meia hora a pé. Nossa, pertíssimo. Não, 40 minutos do lado. Vamos fazer a pé. Enfim, você vai caminhar a cidade inteira, você vai dormir diferente, uma cama diferente, um travesseiro diferente, um ambiente diferente. Você vai comer alimentos, né? A pessoa que quer provar tudo, tudo de diferente, vai para Tailândia, prova pimenta, pimenta até dentro do olho. Você vai ficar mais tempo sentada em deslocamentos, né? Pega aqueles ônibus de 3, 4, 5 horas que não chega nunca, tempo infinito para chegar no lugar, você vai ficar lá sentada, você vai lidar com mais estímulos e, obviamente, vai lidar com mais estresse. E tudo isso vai favorecer a retenção hídrica, o inchaço e as inflamações sistêmicas, né? E isso vai abrir a porteira, obviamente, para você adoecer. Então, por isso, pequenas estratégias de cuidado corporal, né? Cuidado higiênico pelas manhãs, vão ajudar o seu organismo a se reorganizar. E também, né? Como eu já falei, você sair belíssima, belérrima nas fotos, né? Ainda mais quem tá solteira, né, querida? Não dá para errar na foto. Você não me erra na foto, hein? Pega lá uma amiga, eu tenho amigas aqui que sabem tirar foto, ó. O ângulo, tem que tirar várias. Quem for tirar suas fotos, você pede assim, ó, tira 30 fotos, uma vai prestar. Eu garanto que uma presta. E dentro desse ritual matinal entra o famigerado shot matinal, né? Porque viajar do ponto de vista biológico é um fator de absurdo estresse para o organismo. Mudança de ambiente, contato com mais pessoas dentro do avião, aquelas pessoas ranhentas, tossindo, sei lá o que elas têm, carregando um monte de vírus, bactérias, a variação de temperatura, a alteração do sono, a alimentação que a gente falou, obviamente vão impactar diretamente o nosso sistema imunológico. Isso é batata, né? Viajar é você estar suscetível a tudo isso. Então, por que manter o shot matinal fora da rotina? Quem me acompanha no Instagram sabe que todo dia eu tomo o tal do sachê do shot matinal. E hoje em dia não tem desculpa, né? Tem sachê para todos os gostos, sabores, aromas, fitoquímicos, tem para tudo. Só não leva, só não faz quem não quer, né? Eu tomo todos os dias, obviamente, mas principalmente fora da rotina, ele vai atuar como uma estratégia imunológica e metabólica. Ele vai concentrar N antioxidantes e anti-inflamatórios, vai ajudar a reduzir o impacto do estresse oxidativo da viagem e vai funcionar como um marcador biológico do início do seu dia. E fundamental, que eu já falei, a parte imunológica, né? Porque você está viajando, né, querida? Você não vai querer adoecer na sua viagem que você tanto sonhou, tanto se programou, e aí chega lá, você adoeceu, vai ter que ficar de cama. O impacto psicológico disso, acho que é muito maior até do que o financeiro, né? Você fica revoltada. E o que eu, como estratégia de viagem, faço muito, 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 junto com o shot matinal, o própolis para imunidade é assim, é quase um remédio. Inclusive, médicos de cirurgiões, quando você vai fazer cirurgias, eles te pedem para você tomar uma semana antes da cirurgia o própolis, durante o tratamento e uma semana depois. Eu não estou te dizendo para você sair fazendo isso sem consultar seu médico, tá?
São estratégias que eu faço e você vai ver se é bom para você, porque se para mim funciona, para você pode funcionar também. E adoecer, mais um ponto, adoecer fora de casa custa caro, né? Não só a frustração, não só o impacto físico, psicológico e financeiro, né? Você tá lá fora, você vai ter que pagar o médico, gastar remédio em dólar, em euro, em iene, em franco suíço. E aí ferrou, né, querida? Aí ferrou. Então é muito mais barato você se prevenir. A prevenção, eu te garanto, primeiro que sai em real, e segundo que você não vai perder o seu dinheiro, o hotel lá caríssimo que você pagou, a diária que você pagou, o passeio que você pagou, que você se programou, você não vai perder um dia, né? Por que que eu utilizo o própolis? Eu não utilizo no meu dia a dia, já te falei que não é interessante utilizar o própolis no dia a dia. O própolis, ele é muito interessante para fins específicos, uma viagem específica, uma cirurgia específica, um momento de muito estresse pelo qual você esteja passando. Quando você adoece também, é muito interessante se você gripou, se você ficou com dor de garganta. É quando o organismo está realmente estressado, você ataca com o própolis, tá? Não é para você sair tomando todo dia no shot matinal aleatoriamente. Não presta, porque daí quando ele precisar fazer o efeito, quando o seu organismo realmente está estressado e precisando desse apoio, desse suporte imunológico, ele não vai fazer o efeito. O própolis, ele atua como antimicrobiano natural, modula a resposta inflamatória do nosso organismo e vai dar suporte ao sistema imune de períodos altamente estressantes. Ele é para momento de estresse físico, mental ou ambiental. E em viagem eu costumo utilizar de manhã e à noite. Eu dobro a dose para dar um reforço mesmo, tá? E nessa última viagem até foi engraçado, porque eu voltei, foi em outubro, voltei de viagem e eu acho que eu não estava tomando própolis, tá? E eu voltei bichada. Nossa, o avião tava podre, as pessoas, nossa senhora, assim, ó, todo mundo tossindo, espirrando. Daí eu falei, meu Deus, por que que eu não trouxe a máscara, né? Mas enfim, aí já tinha ido, né? Mas durou pouco, tal, né? Daí quando cheguei aqui, voltei pro própolis até melhorar e aí foi. Aí parei. Aí só volto a tomar quando eu vou viajar de novo. Começa a tomar um dia antes, 2 dias antes. Também não precisa mais que isso, tá? E também é interessante também, estratégia de viagem, para imunidade, os adaptógenos, né? Que a gente já falou, eu não vou ficar repetindo aqui, senão vai ficar muito extensa a live, mas adaptógenos são substâncias que também vão auxiliar no estresse, a você amenizar o estresse físico, mental, ambiental, tá? Eles não estimulam, não sedam, mas eles mascaram o estresse, né? Eles te ajudam a modular o estresse. E eu já falei aqui, não vou repetir, até coloquei para repetir, mas vai ficar muito extensa. A ashwagandha, que é excelente, modula o eixo do cortisol. O cogumelo reishi também é excelente. Depois, quem perdeu a aula de suplementos, volta lá na aula de suplementos, que eu falei bem desses suplementos, tá? A rhodiola, essa aqui eu não falei. A rhodiola rósea é um adaptógeno associado à fadiga mental. Rhodiola rósea. Ela é útil quando há cansaço cognitivo, sobrecarga mental e necessidade de manter clareza e foco. Ela não é um estimulante, mas melhora a tolerância ao estresse mental. E até botei aqui o ginseng, porque eu coloquei o ginseng hoje no shot, tá? Ele auxilia na resistência física, na capacidade de adaptação do corpo ao esforço também, tá? São interessantes quando há deslocamentos, caminhada excessiva ou sensação de desgaste físico fora do habitual, que é o que a gente vive quando viaja, quando sai da rotina, né? Ó, e até esse ponto eu acho interessante. Quando começar a utilizar os adaptógenos, eles não são suplementos de uso pontual como um analgésico, tá? O ideal é começar alguns dias antes da viagem, geralmente de 1 a 2 semanas. Eu tô falando dos adaptógenos, não do própolis, tá?
para que o organismo já esteja mais estabilizado quando a rotina mudar, quando o caos chegar, né? Você já está preparada. Eles funcionam melhor como suporte contínuo durante o período de maior exigência. Tudo isso gera uma carga de estresse maior do que o habitual. Então, quando você cuida do seu corpo, retomando o ritual matinal, quando você cuida do seu corpo logo pela manhã, com a higiene, com os rituais que você já está acostumada, com os sérums, com os cremes, até com a pasta de dente, tá? Que você já está acostumada, porque tem gente que daí começa a escovar com a pasta de dente do hotel, que a gente sabe que muitos não são de boa qualidade, né? E aí já começa até a ter problema gengival. Já começa lá no ritual, na higiene oral. Porque viajar, a gente sabe, né? A gente sabe, viajou, o corpo começa a ser resiliente. Por quê? Porque tá mudando. Ele não tá tendo muito controle, ele não tá entendendo o que tá acontecendo. Então, ele começa a dar aquela falhada, né? Ele vai arranjar problema em qualquer coisa. Então, quanto menos você puder estressar o seu organismo com coisas que ele já conhece, é melhor para você. Então, você fazendo o ritual, o shot matinal, o suporte imunológico e o controle ao estresse, você vai criar um cenário fisiológico para o seu organismo mais favorável ao longo do seu dia e durante o período que você está fora da sua rotina. Tudo isso esse ritual matinal, o shot matinal, os adaptógenos que você vai utilizar, vai influenciar diretamente na alimentação que você vai ter, nas escolhas alimentares que você vai ter fora da sua rotina, né? Durante a sua viagem, durante esse período não habitual. E é o momento, como eu falei, quando você está fora da rotina, é o momento que o organismo vai estar mais inflamado, mais estressado, com tudo desregulado, e aí a tendência é você buscar alimentos mais palatáveis, que são os mais calóricos, os mais deliciosos. E a probabilidade de você perder o controle é muito grande, né? Quando tá tudo desregulado. Ai, dane-se, só você vive uma vez, vou comer mesmo, dane-se. A gente sabe que não é bem assim, né? Não é assim que funciona. A gente aprendeu sobre alimentação descomplicada, sobre os macros, a gente sabe que dá para encaixar, dá para ser feliz, mas sem descer a ladeira, né? Então, falemos então do nosso calo, da alimentação fora da rotina. A boa notícia é que quem entendeu a alimentação na aula, nas 2 aulas de alimentação descomplicada, sabe que não precisa mais viajar com medo da comida, que não vai perder os seus resultados, porque você já tem controle, você já tem consciência, né? Eu sempre falo, uma vez que você sabe, não é possível de saber. Então, você já sabe o que funciona para você. Então, você vai adaptar ali, você tem suas moedinhas, você vai fazer seus créditos, né? Você vai viajar com mais liberdade, tá? Então, quem entende de macros passa a ter a referência clara do que está consumindo. Proteína, carboidrato e gordura deixam de ser conceitos abstratos, você já sabe o que é, como funciona. Eles passam, a partir desse momento, eles passam a ser escolhas, né? Você faz escolha consciente daquilo que faz sentido para você naquele momento, né? Você sempre fala, você não precisa comer tudo ao mesmo tempo. Você pode comer pouco, de tudo um pouco, né? Quantidades importam, sempre importam. E hoje, até coloquei essa observação, que ontem eu fui à praia com Gabriela e ela está usando o chat GPT para fazer a contagem dos macros, que inclusive eu comecei a fazer ontem e é muito interessante, achei bem, bem aproximado. Você nem precisa, porque o aplicativo você precisa entrar, registrar e tal, o chat. Você fala assim, meu prato hoje do almoço, eu bati a foto de cima e ele deu os macros aproximados. Já falamos que a gente não precisa ser perfeita, né? Só precisamos fazer o feito, não é o perfeito, porque perfeição é quase autossabotagem, né?
E dá para você falar com ele, né? Ah, eu consumi uma colher disso, uma colher daquilo, só para você ter noção. Não é para ser paranoico, para você ficar presa a isso, mas só para você ter consciência e controle daquilo que você está ingerindo, né? E consciência vai te dar liberdade, liberdade de escolha. E falta de consciência é o que te leva ao exagero. E você acha que não está comendo nada. Ah, mas não comi nada, mas eu. Pois é. Mas às vezes a gente sabe, às vezes, muitas vezes, sabemos que não é bem isso. E aproveitar, já falamos a respeito, não é você soltar o freio de mão, é você ser comedida. Eu sempre bato nessa tecla, comedimento. Saciou, parou, deixa no prato, leva para casa. Ah, mas eu estou viajando, não vou levar, deixa no prato. Ah, mas eu estou pagando. Lembra da mentalidade de escassez, né? A gente já conversou a respeito disso também. Faz esse exercício de deixar no prato. Aí, ah, mas eu tô pagando, graças a Deus tem dinheiro, posso pagar, trabalhei para isso e vou deixar no prato, porque eu não quero ter que colher o fruto disso, o resultado negativo disso. Tá tudo bem você deixar no prato, tá? Você não é obrigada a comer igual criança que vai, come, você não vai brincar. Não, você é adulta e você faz escolhas conscientes, tá? É, Não vou, até coloquei para falar de novo, mas não vou falar da ordem das escolhas. A gente sabe que proteína, primeiro os legumes, a gordura boa, depois a proteína, por último, o carboidrato. Isso vai impedir que você saia descontroladamente comendo e vai te dar mais fome. Se você começa com carboidrato, é uma bomba glicêmica, o seu índice glicêmico vai lá em cima, isso vai te dar mais controle, você vai ter vontade de comer mais, e aí a bola de neve, né? Pessoal que já começa o café da manhã no croissant, pegar pela orelha. Sério, fico doida com isso, sabe? Vou começar aqui com um pãozinho. Não, né? Você já sabe. Você vai começar com ovo no café da manhã, tá? Vai começar com proteínas boas, gorduras boas. Um abacatezinho para dar uma forrada, tá? Ah, mas abacate é muito calórico. Pouco. Quem come pouco, come de tudo um pouco. A gente já sabe disso. E a partir desse momento que você vai na ordem, você já tem consciência, já sabe fazer o cálculo, você vai conseguir degustar, provar, sem exagerar, sem sair da linha. Então, estratégias práticas em viagem, que eu faço e eu sugiro muito que você faça, você tentar garantir sempre uma base proteica, ou ovos, ou carnes, ou peixes, ou laticínios, né, que é o que vai te dar saciedade, ou você levar, eu sempre levo os sachês de proteína, sempre mostro, sachê de proteína, para você fazer um creminho, bota lá, porque normalmente o café da manhã de hotel só tem ovo, né, de proteína, e aqueles embutidos lá que eu particularmente detesto, mas aí você pode fazer o creminho proteico e botar as frutinhas e tal. Não é que você não, você já sabe que você pode comer a carbolândia, as frutas e tudo mais. A gente sabe disso, né? Mas proteico é o ovo e iogurte normalmente, né? Mas iogurte cheio de açúcar. Eu, pelo menos, não como, porque eu já sei como é que funciona. A não ser que seja aquele fechado que você consiga ver, né? Mas hoje em dia, se você não levar, se você esquecer, hoje no mercado tem N opções de água proteica, shake proteico, de até os próprios queijos. Você não vai comprar queijo pro hotel, né? Mas se bem que eu sou a pessoa que eu compro queijo. Quando eu vou para Holanda, os queijos holandeses é comido na gordura, mas tem proteína também. Mas é que nossa, é uma bomba de sabor os queijos holandeses. E barras de proteína. Eu sempre gosto de pontuar. Com as minhas amigas mesmo, eu sou pentelha com as barras de proteína. Eu uso como doce barra de proteína. Por quê? Não como um lanche principal proteico. Se você pega o rótulo, agora que você sabe ler os macros, você pega o rótulo, você olha lá uma bomba. Normalmente é 230, 240 quilocalorias, uma micro barrinha, um negocinho desse tamanho.
cheio de açúcar escondido, de adoçantes artificiais, de gordura saturada, monoinsaturada, de ingredientes ultraprocessados. Então, assim, eu não gosto de utilizar para fins de refeição proteica, e sim como estratégia para matar a vontadezinha do doce. E quando eu não como inteira. É porque eu como pós-refeição, eu como, sei lá, normalmente um terço. Porque você já tá saciada, você já almoçou, você já jantou. Ai, tô com vontade de doce. Vai lá e come um pedacinho da barrinha de proteína que você gosta bastante. Puta, adoro essa barra de proteína. Leva e deixa lá como estratégia para você não se afundar no doce, né? Mas se quiser comer o doce, também coma, comedidamente. Lembra, gentileza consigo no seu processo. Também não é aquela, né, aquele regime militar, a gente sabe disso. Fora da rotina, a gente não é perfeita, você vai falhar, você vai inchar mais, vão ter algumas intempéries e tá tudo bem, tá? Passemos ao bloco movimento fora da rotina. A gente sabe que o movimento, a gente tratou o movimento no módulo do movimento, na live do movimento, tem o movimento o cotidiano, né? Que isso aí, quando você tá viajando, você vai, né, filha? Para cima e para baixo, você tá num sericutico sem fim, então nem me preocupo. Tô falando do movimento estruturado, para você manter a sua massa muscular, seus músculos, né? Lembra, uma semana sem treinar equivale a 3 semanas parada. Aí vai multiplicando a bola de neve. Você vai o movimento fora da rotina, você vai focar na manutenção metabólica, tá? Não em performance, nunca em performance. Não é você querer evoluir durante a sua viagem, né? Ah, quero ganhar mais massa. Não, você vai manter o seu comportamento. E o erro mais comum é você achar que você não dá. Ah, vou viajar, não tem academia, não vou conseguir treinar, não vai ter. Dá para fazer em qualquer lugar, em qualquer circunstância, com o peso do corpo, sem nada, nada. E quando você dá, a gente estudou isso no treino de força, né? Quando você dá o estímulo para o organismo, você treina normalmente durante a sua rotina, mas você sai da rotina e aí você vai lá dar o estímulo, o mínimo de estímulo necessário, seu metabolismo sabe que ainda ele vai conseguir, ele consegue dar o sinal positivo que ele consegue manter aquela constância, né? Só que não, a gente sabe que eu mostro todos os dias dentro do Conecta o treino, que é o que eu venho fazendo já há algum tempo, o treino estruturado de força, o treino de força inteligente, que é um bloco de treino que você vai durar no máximo 10 minutos se você vai treinar já mostrei na live do treino de força, tá? Do movimento diário. Do movimento diário que chamou a live, não lembro mais o nome da live, mas enfim, já mostrei como é que funciona. Você vai fazer 10 minutos de estímulo muscular, um grupo por dia, um grupo muscular dia. Um dia você vai fazer bíceps, um dia você vai fazer peitoral, um dia você vai fazer quadríceps, um dia posterior, e tem exercício para tudo, né? Eu não vou passar aqui agora, mas dá para fazer. Sempre dá para fazer, eu te garanto. Com acessórios simples, tá? Tem umas rodinhas assim que você coloca no chão, que desliza para você fazer posterior. Tem o elástico hoje que eu mostrei no meu treino, dentro dos stories do Conecta. Sempre dá para fazer o estímulo muscular. São 10 minutos bem feitos que já cumprem o papel fisiológico que o cérebro precisa e o músculo precisa, tá? A estrutura, já falei, a gente já conhece, que são 6 séries, 6 repetições, cadência 4, 2, 4, um grupo muscular dia. Não vou explicar de novo, se não pegou como se faz, só voltar lá na live que eu expliquei bem direitinho. Essa cadência lenta, 4, 2, 4, 4 para subir, segura 2, 4 para descer, 4 segundos para descer. Aumenta o tempo sob tensão e gera o estímulo suficiente para sinalizar o organismo da manutenção da massa magra.
bem como o cérebro a manter a constância. E a gente sabe que manter massa magra é fundamental, porque é ela que vai segurar a nossa taxa metabólica basal, e quanto maior a taxa metabólica basal, mais fácil de manter o equilíbrio energético fora da rotina. E além disso, quando você voltar para a rotina, a retomada vai ficar muito mais fácil, né? O corpo não desligou completamente. Existe também, isso eu já até falei, mas vou enfatizar que existe um efeito importante no cérebro do treino, desse treino curto de 10 minutos, treino de força intensa, né? Mas não é intensa de você se lesionar, é intensa de fazer a microlesão no músculo. Ele vai informar o movimento, esse movimento de força vai informar para o cérebro, mesmo que pouco, que você não desistiu. Vai te dar a sensação de continuidade e reduz a resistência à volta. Por isso que quando você volta, você já está no ritmo, você não perdeu o ritmo, é muito mais fácil do que você ter que recomeçar. E a respeito do cardio, do HIIT, que eu falei que o HIIT é muito para perda de gordura, é muito mais interessante o HIIT ao cardio contínuo, muito mais. E não faz, e até porque não faz sentido fora da rotina, a não ser que você viaje para fazer um esporte específico, para participar de um evento específico, aí tudo bem, mas você perder, gerar muito estresse oxidativo durante a viagem, você vai fazer uma corrida de 40 minutos, você vai fazer né, um grande pedal, um grande esforço, e talvez você não tenha a energia para aproveitar o resto do dia com outras atividades, né? Então, o HIIT, que eu já no bloco do movimento, na live do movimento, expliquei como é que se faz. Você vai resolver melhor para fins de queima de gordura, fins de cardiorrespiratório, também vai ser excelente. Só repetindo como funciona o HIIT, você vai dar de 10 a 12 tiros. Isso já são suficientes. E o HIIT, ele não precisa de equipamento. Você pode fazer polichinelo, você pode fazer corda, você pode subir escada, você pode, enfim, fazer N opções. É só você querer, tá? Não existe desculpa logística. Qualquer estímulo que eleve a sua frequência cardíaca, até o próprio burpee, o pessoal do CrossFit sabe, né? O próprio burpee. E a gente já viu que o HIIT mantém a queima de gordura elevada por muito mais tempo no pós-treino ao cardio contínuo, mesmo que as sessões sejam curtas, tá? Fisiologicamente, já expliquei no blog. Nossa, embolou tudo aqui. Deixa eu tomar água. Fisiologicamente, já expliquei tudo no bloco do movimento. Não vou repetir, senão não vou conseguir falar tudo. Já são 8h23, meu Deus. Acessórios simples que facilitam o movimento. Você levar aqueles elásticos. Hoje no Stories eu mostrei o elástico, a bandana, o mini band, corda, o rolo de liberação miofascial, to go pequenininho que eu mostro. É excelente. Esses itens aumentam muito a chance de você se movimentar e vão auxiliar na recuperação. E não esquece também, treino de força 10 minutos, cardio 10 minutos. E tenta tirar. Saiu meu som? Não, né? Tenta tirar uns minutos também, uns 10 minutinhos para você fazer a sua liberação, o seu alongamento. Não precisa ser junto, tá? Junto com o exercício. Você pode fazer depois você volta de algum passeio, alguma coisa, dá uma alongada. O organismo, ele precisa desse reset, né? Você que passa 10, 15, 20, 30 quilômetros caminhando por dia para conhecer tudo e ficar lá no museu horas e horas é muito importante para sua lombar, para o seu quadril, para posterior de coxa, para glúteos. Vai ajudar muito a reduzir a dor, a rigidez, o desconforto. Inclusive, para quem costuma ter dor no ciático, é muito importante o rolinho, você passar o rolinho. O To Go, eu já mostrei N vezes, né? Tá aqui, mas é um pequenininho.
Você levar, porque não, em hotel, às vezes tem, às vezes não tem. Ou se aluga Airbnb, não vai ter, né? Mas nossa, é minúsculo. Eu tenho levado agora para as viagens, você consegue enfiar a coisa dentro. É maravilhoso, maravilhoso. Ou seja, 10 minutos de força, 10 minutos de HIIT e um pouco de mobilidade, alongamento e a liberação miofascial já vão restaurar o seu organismo. Você vai estar mais disposta para poder aproveitar as suas férias, a sua viagem, o local que você esteja, né? Tudo isso vai manter o seu metabolismo ativo, o cérebro vai entender o sinal e a volta para sua rotina vai ficar muito mais fácil. Entremos agora no bloco suplementação fora da rotina, que é quem quando viaja esquece de tomar tudo, né? Até pode levar, mas esquece de manhã, esquece à tarde, é um suplemento para cada hora. Um dia toma creatina, no outro não treina. E aí abandona, né? E volta com as cápsulas, com os sachês, tudo de volta, né? Primeiro que a suplementação ela é importante porque vai te ajudar a lidar com o estresse físico, com a alteração de sono, com a alimentação diferente, com a maior demanda corporal. E outra coisa, a suplementação ela não vai substituir a alimentação, né? Mas ela vai te ajudar a reorganizar, ou vamos dizer, reduzir as perdas que você vai ter quando o seu contexto não é o ideal, né? Então, muito importante aqui também, fora da rotina, é importantíssimo você levar os suplementos que você já usa no dia a dia. Você não me inventa de comprar suplemento para levar para testar na viagem, pelo amor de qualquer santo. Porque você não sabe os efeitos que vai ter, né? Você está gastando em outra moeda, querida, que com certeza é mais alta que o real, né? Porque o real, te dizer uma coisa. Então, você pode, hoje em dia tem N opções de cápsula, de sachês, de frascos pequenos, você pode organizar a logística, né? Lembra, o planejamento, a base de tudo é o planejamento, por isso que a aula 1 foi de planejamento, você se planejar, se organizar. E uma estratégia muito boa que eu utilizo e que eu te sugiro utilizar é você consumir, quando você está fora da rotina, você consumir num período só, reduzir o número de horários de ingestão. Então, se você puder concentrar a maior parte da suplementação já no café da manhã, manda bala. Toma creatina, toma glutamina, toma os antioxidantes, anti-inflamatório, toma tudo que tiver para tomar lá de manhã. Só não vai tomar os suplementos para o sono, né? Não vai se confundir, tomar para o sono ficar grogue durante a viagem. Mas às vezes é até bom, né? Para baixar a ansiedade, tomar uma coisinha para dar uma acalmada, né? Não que de manhã seja o melhor horário fisiológico, é porque vai diminuir drasticamente a chance do seu esquecimento, né? Porque esquecer à noite é normal, né? Você tá cansada, você vai sair para jantar, o horário e tudo mais, você só quer dormir, né? Você volta exausta, você não quer fazer mais nada, né? Então, tomar de manhã é a forma mais simples de não dar chance para o azar, tá? O que mais? Organização prática. Separar os suplementos por dia, eu separo por dia em saquinho individual, porque daí você sabe, quando tá acabando dá um desespero, gente, que daí eu sei que tá acabando a viagem, que eu sei quantidade certinha, eu levo certinho, tudo organizadinho, usar os organizadores pequenos, levar, e lembra, levar somente o essencial, nada novo, testa nada novo, tá? Quanto menos complexa a logística, maior a chance de continuidade. Passemos ao bloco sono e recuperação. Para variar, já são 8h30. Como dormir para aproveitar melhor, né? Porque muita gente, quando viaja, fala: quero fazer qualquer coisa menos dormir. Estou gastando em dólar e euro. Eu não durmo em dólar e euro, né? Só que se você não dorme bem, você aproveita muito pior o dia seguinte. O dia seguinte, você está mais cansada, você está mais irritada, mais inchada, com menos disposição e menos raciocínio, né?
E além de tudo, a cara tá destruída, porque a pele, você sabe que o sono é o melhor rejuvenescedor que existe. Aí sua pele tá acabada, né, querida? Dá-lhe make pra dar uma amenizada. E às vezes nem a make, né? Dá-lhe filtro. Se a pessoa bota filtro, passa filtro pra postar, é no máximo Paris no Instagram. Por favor, né? Por favor. É o que é. Quem gostar de você vai gostar de você do jeito que você é. Não gostou? Próximo. E acabou. Dormir bem é fundamental para você aproveitar. Ponto, acabou. Não interessa. Ah, não vou dormir em dólar. Pois é, daí no outro dia você vai pagar o preço, né? E tem gente que gosta até, vocês já viram no avião, a pessoa que leva o travesseiro, eu já nem julgo mais. Porque às vezes a pessoa é acostumada, cheia de mania, e é isso mesmo. Se vai dormir melhor, se vai ser ótimo para o seu sono, ótimo, querida. Leva o travesseiro e dane-se. Ninguém paga as suas contas, ninguém. Você não deve nada para ninguém, né? Então, se faz bem levar o travesseiro, leva e dane-se, tá? O objetivo é você dormir bem. Essas horas de sono para sua regeneração e seu aproveitamento máximo no dia seguinte. Estratégias simples que funcionam e ajudam a minimizar o impacto para você dormir bem. Dormir em quarto escuro, a gente sabe que faz diferença, né? Você levar o seu tapa-olhos. Nossa, eu sou a pessoa, eu tenho acho que uns 3, 4 de seda de preferência, tá? O de seda é a indicação para quê? Para não gerar mais atrito e linhas de expressão. Então, compra de seda. Tem um monte no mercado. Mercado Livre, Amazon, mas de procedência confiável, né? Não de procedência duvidosa. Você não me compra da China, que é tudo fake. E porque o quarto, a gente sabe que para a produção de melatonina o quarto precisa estar escuro. Então, se você tá numa, nossa, vocês já viram uns hotéis que é tudo envidraçado? Ah, porque durma olhando as estrelas e tal. Só de ver aquilo já tem aflição. O pessoal que adora acampar, meu Deus do céu. Enfim, cada um, né? Amo a natureza, mas cada coisa no seu lugar, né? Quarto escuro para ajudar na produção de melatonina. É, E essas pequenas fontes de luz já pode atrapalhar o seu sono. Então, a máscara de dormir é a ferramenta adequada, ideal para você conseguir colocar o seu sono em dia viajando. Um outro ponto que eu acho muito importante, eu sou muito chata com barulho. Barulho. Você está no hotel, na rua, carro passando, pessoa gritando, ambiente que você não controla, né? Dentro do avião, aquele povo sem noção, que fala alto, achando que tá na sala de casa, na sala da mãe Joana. Você compra aqueles tampões de ouvido de natação, de silicone, você coloca lá dentro, você joga lá para dentro, vedou, acabou, não tem barulho. Você vai conseguir, vai evitar, vai ajudar a reduzir os micro despertares durante a noite. Sei lá, sirene. Ah, mas a sirene do incêndio do hotel você não vai escutar. Ah, minha filha, você vai escutar, porque você já ouviu sirene de hotel, de incêndio? Meu Deus, é um megafone, é um alto-falante no seu ouvido. Pode botar sem dó, sem piedade, que você vai ouvir o que tiver que ouvir. Que realmente for para você acordar, você vai escutar. Mas o tampão de silicone lá no fundo de natação. Procura silicone de natação. A tocha lá no fundo, acabou. Vai melhorar a qualidade, você não vai acordar e vai melhorar a qualidade do seu sono para você se regenerar, né? Já falamos do, não vou repetir, óleo de lavanda, camomila, bergamota, a melatonina para ajudar a regular o ciclo circadiano. Melatonina não é para dormir, é para você se adaptar ao hormônio que vai sinalizar o seu organismo quando é noite. Ele não vai ajudar a dormir, ele vai ajudar a regular o ciclo circadiano. Você que viaja, vai para outro fuso, é só para regular e você se adaptar naquele curto período de tempo que você está ali, né? Organizar um relógio biológico. Eu só queria fazer um adendo, uma correção que eu fiquei de falar a respeito do sono profundo e do sono REM, que eu até falei que era a mesma coisa e não é a mesma coisa. E eu só queria pontuar, acho muito importante trazer.
para essa aula a diferença de sono profundo e sono REM. O sono profundo também é chamado de ondas lentas, é a fase mais restauradora do ponto de vista físico, tá? A função principal do sono profundo é recuperação física, reparação muscular, liberação de hormônios do crescimento e fortalecimento do sistema imunológico. E quanto tempo de sono profundo precisamos por noite? Em média de 15 a 25% total de sono. Em termos práticos, se você dorme de 7 a 8 horas noite, você precisa de 1 a 2 horas de sono profundo, tá? E o sono profundo, ele acontece mais concentrado na primeira metade da noite. Por isso, dormir tarde ou encurtar o sono reduz demais essa fase. Vai prejudicar a recuperação muscular, recuperação física, a liberação do hormônio do crescimento, o GH, e o fortalecimento do sistema imunológico, tá? Essa é a fase inicial do sono. Já o sono REM é a fase mais associada à consolidação de memória, processamento emocional, aprendizado e regulação do humor, né? Até tem uma pontuação. Quanto tempo de sono REM um adulto precisa por noite? Em média de 20 a 25% do tempo total de sono. Em números práticos, se você dorme de 7 a 8 horas, você precisa de cerca de 1 hora e meia a 2 horas de sono REM. O sono REM acontece mais na segunda metade da noite. Então, sono profundo na primeira metade e o sono REM na segunda metade da noite, perto do despertar. Por isso, acordar muito cedo, sabe? Você que compra o voo às 6 da manhã, aquele ódio de você ter que acordar às 4, você fica num mau humor desgraçado por isso, que você afetou o seu sono REM. Você fragmentou, você reduziu. Então, por isso que vai afetar o seu raciocínio, você fica meio lesada e mal-humorada. Aí acabo de descobrir o porquê, né? E aí a gente sempre se arrepende de comprar o maldito voo das 6 da manhã. Ai, não, é 200 euros mais barato. Nossa, a hora que chega, você fala, cara, 200 euros, cara, o que que era 200 euros? Que ódio, que bicha burra. Não é possível que eu comprei, gente. Não, daqui a 5 anos eu não ia fazer diferença na minha vida, mas hoje faz, porque daí você, puta, você fica mal-humorado o dia inteiro, fica lesado o dia inteiro, porque você, né, cortou o seu sono REM. Enfim, escolhas, né? Eu não faço mais esse tipo de escolha. Se eu tiver que fazer, olha, é porque é a única opção que tem, porque já não tem nem mais idade para isso. Enfim, o sono fragmentado, quando a gente dorme mal, né? As fases do nosso sono ficam comprometidas. E isso não vai interferir não só no nosso corpo, mas na nossa mente, como eu já bem falei. E falando em mente, entremos ao último bloco de mentalidade. Quando o sono vai por água abaixo, quando a alimentação muda, quando o corpo inflama mais, a mente começa a tomar decisões horríveis. Por isso, antes de encerrar esta aula, a gente vai retomar a contemplação do belo. O que que tem a ver? Muito mais do que você imagina. A contemplação do belo do nosso sistema, o efeito no nosso sistema nervoso. A gente já conversou sobre isso na aula de contemplação do belo, né? Quando você se permite parar por alguns minutos, fazer imersão ao belo, o sistema nervoso vai desacelerar. Você está naquele mau humor, naquele brain fog, naquela confusão mental, você vai parar, fazer aquela meditação ativa. Primeiro que se você conseguir dormir uns 20 minutinhos no voo, tá ótimo, né? Ou, não sei, em algum momento da sua viagem, mas não dá, não dá, né? Aí a estratégia é a tal da contemplação do belo, até no próprio museu, tá? Em qualquer lugar. O sistema nervoso vai desacelerar, a atividade simpática vai reduzir e a capacidade de discernimento para a tomada de decisão vai aumentar. E quando a gente está viajando, como eu bem falei, contemplar o belo fica muito mais fácil, né? Você está em lugar diferente, vendo coisas novas, paisagens, pessoas, detalhes que
não fazem parte do seu dia a dia. Então, tudo é curioso, tudo gera curiosidade, tudo gera uma atenção, né? Você vive uma atenção contínua quando você está viajando. Você pode estar no carro, no aeroporto, dentro do avião, você olha pela janela, você pode observar as nuvens, as cores, as luzes, os movimentos, ou simplesmente direcionar para algo que te chamou a atenção. Uma paisagem, uma pessoa bonita. Eu sempre falo no meu Instagram de contemplando o belo no aeroporto, na praia, em qualquer lugar. Sempre há alguém, há algo para você contemplar. Uma arte, um quadro, uma pintura, uma flor, um jardim, uma arquitetura. 20 minutos, a gente já falou sobre isso, né? É necessário, já são suficientes para você desacelerar o seu sistema nervoso, para você organizar os seus pensamentos e facilitar as escolhas mais coerentes durante esse período que você está fora da rotina. Até mesmo na rotina, às vezes a gente está num momento caótico, né? Então, contemplar o belo vai te ajudar, sim, a tomar decisões mais coerentes, escolhas mais que você tem mais controle. E lembrando que a disciplina nasce de uma mente mais estável. E o belo te ajuda a ter mais estabilidade mental também. Então, o protocolo voltou de viagem, protocolo de retomada. Nossa, daí você vai ver o estrago, né? Mas vocês não vão mais ver estrago nenhum, porque vocês já sabem como é que funciona e vocês vão ali, ó, equilibrar, falo sempre, equilibra os pratinhos. É o que consegue fazer do jeito que conseguir na circunstância que tiver. Mas retomar, você voltou de viagem. Retomar não é você se punir, tá? É normal a gente voltar depois de um período fora da rotina mais inchada, menos disposta, menos motivada. Isso não significa que você perdeu todos os seus resultados, tá? Você aproveitou, você curtiu, você viveu, fez o que era possível dentro daquele contexto. Agora que você já sabe o que dá para fazer, você vai adaptar e vai dar os seus pequenos degraus, vai subir seus pequenos degraus. Só que o problema é que quando tem muita gente que quando volta começa a se punir demais, se autoflagelar demais, e culpa excessiva, palavras negativas, autoflagelo demais, vai te conduzir a uma restrição exagerada. E restrição exagerada vai te levar ao descontrole. E descontrole vai reforçar o ciclo de fuga, aí mesmo que você não vai querer fazer, e vai ser um grande incentivo para a sua compulsão, né? Para a sua inércia, não fazer nada, não se mover e descontar na comida a sua frustração. Por isso, a retomada precisa ser simples e objetiva. O que fazer na retomada? O que eu faço? Você vai fazer o básico. Você vai aumentar a ingestão de água, priorizar a proteína na sua refeição, que você já sabe. Vai retomar o movimento diário, curto, intenso, focado, direcionado, e vai colocar o seu sono em dia. Acabou. Não é? Não tem estratégia mirabolante. Para de querer arranjar o pulo do gato. Não, não existe compensação. E outra coisa, compensação extrema. Também não vai dormir demais, tá? Vou botar o sono em dia, vou dormir 10, 12 horas. Também não faz bem. Dormir, colocar o sono em dia, você dormir suas 8 horas de sono. Uma noite de sono já bem dormida, depois você voltou, já reseta. E não é dormir 10 a 12 horas. Tudo. Lembra dessa frase? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Dormir 10, 12 horas também não faz bem, tá? Você simplesmente vai voltar e vai retomar o que você já sabe fazer. Lembra, processos demandam tempo. Seja gentil com seu processo. Você pode subir 3 degraus e descer 2. Faz parte. Tá tudo bem, você não vai perder seus resultados, você só vai retomar. O problema não é descer esses 2 degraus, o problema é usar a perfeição ou o vitimismo como uma desculpa para não continuar. E essa aula de hoje, ela não é um incentivo a você fazer mais.
a você ir além. É um incentivo a você não abandonar o que você deve fazer, que você sabe que você deve fazer, o pouco que conseguir nas circunstâncias adversas. Adaptar tudo que você aprendeu à vida real. Porque o seu resultado, ele não vai vir de semanas perfeitas, porque a vida real não é perfeita. Seu resultado vem da continuidade, da constância. Quem assistiu a live com a doutora Tarize, a cardiologista, falou, eu ainda fiz questão de perguntar, mas vale fazer um treino intenso, pesado, poucas vezes na semana, ou um treino algo moderado, todos os dias? E foi que ela respondeu, o que mais conta é a sua constância. Então faz o pouco que você conseguir, adapta, e do jeito que dá para fazer. Não fica se culpando que você não conseguiu, que você é imperfeita, que você não tem capacidade. Não, você vai fazer o pequeno degrau que você conseguir fazer naquele dia. E não se esqueça do reforço positivo. Fala, cara, você é foda, você tá aqui no meio da viagem, no meio do caos, você foi lá, você treinou os 10 minutos, você tomou um shot, você fez ali a sua make, fez o seu skincare, você conseguiu. Cara, olha, e mulher é muito boa para isso, né? A gente consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. O homem, você está conversando com ele, está fazendo uma atividade, ele não consegue prestar atenção no que você está fazendo. Agora, a mulher, a gente sabe que a gente é um bichinho realmente diferenciado, né? E quando você passa a entender isso e começa a adaptar os poucos degraus, se parabenizar, se reforçar do quanto você consegue, o quanto o mínimo possível, as metas, lembra das metas ridículas? Você passa a não perder os seus resultados quando a sua rotina muda. E é isso que a gente quer, que a gente está buscando, né? Chegar lá, segurar e manter. E ficar bem até o último dia que estejamos aqui. E é isso. E eu, só para fechar, eu te dou garantia, tá? Te dou lá, garantia sou eu. E é isso. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Eu até botei um bônus, o Gabi, tem que fazer o bônus kit viagem, sachês proteicos, shot matinal to go, própolis em cápsulas, os adaptógenos, a creatina, o mini elástico, o mini band, as máscaras de dormir, os tampões de ouvido. Depois a gente compila. Aliás, a gente vai deixar, conversei com Gabriela ontem, a gente vai deixar o material em PDF depois, né? Em todas as lives. E a Gabriela é tecnológica, né? Eu falei, nossa, como ela assim, já tá até pronto. Eu falei, olha, tá, banho frio não é pra minha pessoa. A Dessa saiu da live, né? A Dessa, olha, a Dessa é um serzinho enjoado. Ô, bichinha enjoada. Ela é bem feminina, nossa, ela é bem feminina. Ai, não gosto, ai, não dá. Amada. O que é ótimo, muito prático, Gabi? Não entendi, perdi essa parte. Se não der tempo de fazer nada. O chat GPT para fazer. Tava até para falar, não sei, a Mili está registrando no aplicativo, né? Não sei se a Ana está registrando, mas o chat GPT nossa, é maravilhoso. Ele ainda te dá sugestões, né? A Gabi ainda falou, porque a Gabi sempre se perde na gordura, né? Acho que todo mundo. Mas e deixa a desejar na proteína. Aí ele sempre sugere clara de novo. Aí hoje eu vi o almoço de Gabriela, que foi uma loucura, né, Gabriela? Que foi só fritureba e carbolândia e, nossa senhora. E eu mandei para ela, você vai ter que jantar clara de ovo. A carbolândia e a fritureba. Querida, não tá fácil. Se não der tempo de fazer nada, faz 10 burpees e tá pago. É isso mesmo. É isso mesmo. É o mínimo, é para você manter ali o mínimo de sinalização para o seu cérebro que você tá no game. Você não perdeu, você não vai perder, e você tá no jogo. O negócio é você tá no jogo. Enquanto o jogo tá rolando, você tá dentro, entendeu? Você não vai sair para escanteio, você não vai ser trocada, você tá ali, tá sinalizando pro organismo, ó.
Você tá 100%. Vocês querem fazer alguma colocação? Querem dividir, compartilhar algo? Como se vocês, na verdade, eu queria saber, amanhã, né, vai ser a live de encerramento. Eu quero muito saber como é que foram esses dias de adaptação do corpo. Aliás, amanhã, quem estiver, tá Mili, Gabi e Ana, se pesar as medidas para ver se melhorou, como é que tá, né? Eu sei que final de ano é puxado, né? Tá, amanhã eu quero saber tudo de vocês, tudo, tudo. Agora é final de ano, se vão sair de férias, se vão se planejar, como é que vai ser. Espero que tenham gostado dessa aula hoje e nos vemos amanhã no encerramento. Não esqueçam de medir, quero saber as medidas, tá? Beijo, beijo, beijo. Boa noite a todas.